demorei pra fazer vídeo, mas eu tô de volta e com uma temática muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você leu o título do vídeo, obviamente você já sabe. Se você não sabe, eu vou dar uma dica pra você. Ele é um filme dirigido por Robert Zemeckis, tendo como produtor executivo o Spielberg. Agora, o Spielberg eu tenho certeza que você conhece, mas se você não conhece, obviamente estou falando de Back to the Future, um clássico do cinema que eu não poderia deixar de falar aqui no canal, ainda mais por causa do Back to the Future Day. E se vocês não sabem, daqui um ano o filme vai fazer 30 anos. Você quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que o filme, ele é mais velho do que eu, meus caros, é mais velho do que eu. E é justamente por isso que eu também quis fazer esse vídeo, pra de repente incentivar a minha geração, porque eu sou dona da geração. Incentivar a minha geração a assistir alguns filmes mais antigos, de repente, como Back to the Future. Em primeiro lugar, você tem que assistir um filme totalmente sem preconceito, porque você tem que pensar que ele é um filme antigo. Ele é um filme de 85, então você não vai esperar que ele seja, sei lá, Senhor dos Anéis da vida. E eu tô aqui justamente porque esse é um filme que ele é dos anos 80, e mesmo assim ele consegue apaixonar a geração dos anos 90, que é o meu caso. E você, talvez, se for dos anos 2000, também possa gostar, simplesmente pela minuciosidade de detalhes que esse filme tem. É claro que os mais viciados sabem do que eu tô falando. E antes de falar qualquer coisa desse vídeo, se alguém reclamar de spoiler, sério, 30 anos, só lembra disso. Não é mais spoiler. Antes de fazer esse vídeo, eu tentei fazer um texto. Na época que eu assisti, pra ser bem honesta, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. E eu tinha feito texto, porque antigamente eu tinha mania de escrever o que eu tinha acabado de assistir no Facebook. Mas eu escrevia muito na hora, porque eu tava com um filme muito recente e eu queria escrever a respeito do filme. E eu queria que as pessoas vissem da mesma forma que eu vi, não sei. Eu sei que o feedback que eu sempre tinha era realmente muito positivo quando eu escrevia. A questão é que eu tentei achar esse texto, eu não consegui, porque eu queria lembrar pelo menos um pouquinho da sensação que foi quando eu vi esse filme há uns 2 anos atrás. Mas nesse vídeo eu vou falar das coisas que me fizeram apaixonar pelo filme, que foi justamente o que eu tinha falado, a minuciosidade de detalhes. Tem algumas coisas, por exemplo, quando o Marty McFly ele volta pro passado, que é o primeiro filme, ele faz com que, obviamente, não seria um filme bacana se não tivessem complicações, e a mãe dele se apaixona por ele. Então, se ele não conseguir fazer com que o pai dele se apaixone pela mãe dele, ele vai sumir. O futuro dele, quer dizer, o presente dele, no caso, né? O presente dele não vai existir de forma alguma. Então, ao decorrer do filme, é ele tentando fazer com que as coisas deem certo, e meio que tudo que ele tenta fazer dá certo, faz com que a mãe dele cada vez se apaixone mais por ele. Por que eu comecei a falar disso? Por causa do detalhe. Por exemplo, quando da cueca dele, quando ela vê que tá escrito Calvin Klein. Todas as cuecas da Calvin Klein tem a marca Calvin Klein, mas antigamente era de costume que as pessoas colocassem seus nomes na cueca. Então, como ele chegou do nada e parou na família dela, ela não sabe, ninguém sabia o nome dele, e ele tava lá descansando e ela viu na cueca dele. E isso é muito legal, porque eu acho que é de assustar todo mundo. Você que é homem, eu sei que a maioria do meu público é masculino. Imagina se sua mãe se apaixona por você, é um tanto quanto estranho, além do risco que você correria de não existir. A repetição de cenas, ou como um filme liga no outro, se eu não me engano, eu posso estar errada, mas o segundo e o terceiro filme, eles foram gravados tudo junto, tipo, gravou o segundo, gravou o terceiro, e o que é impressionante, porque o segundo ele consegue ser muito similar em questão de filmagem com o primeiro. Então, alguns filmes, eles têm já ligação do segundo pro terceiro, por exemplo, porque no segundo filme, ele vai pro futuro dele, porque ele tem que salvar o filho dele. E é muito legal, por exemplo, a repetição de cena, quando ele foge no início de skate, aí depois no segundo ele foge com overboard, e o que é incrível. E outra coisa que também é muito incrível do segundo filme é a realidade que eles fizeram do futuro. Por exemplo, 2015 é o ano que vem, completamente diferente do que a gente vive hoje. Por exemplo, os carros não voam, mas isso obviamente foi uma piada, justamente porque qualquer filme futurístico nunca chegou perto. Tipo, se um filme futurístico dos anos 70 fala que os anos 2000 é assim, a gente chegou nos anos 2000 e viu que não tinha nada a ver. Então, a ideia dele foi justamente exagerar no segundo filme. E o terceiro já muda completamente, porque ele não vai nem pra necessariamente
o futuro e o passado dele, e o Doc se apaixona. Falar que a gente não pode deixar de lembrar dos bordões também, que é simplesmente sensacional, como por exemplo 1.21 gigawatts, todos os estudos que eles fizeram que a carga equivaleria a um raio, senão eles teriam que fazer algo similar com bomba nuclear. Isso já é muito doido o filme, se eles tivessem que usar bomba nuclear. Great Scott também, como não falar do bordão do Doc. Eu consigo me lembrar um pouco da sensação que eu tive quando eu assisti. Sabe quando você consegue entrar tanto assim no filme? Porque eu ficava assim, ai meu Deus, ele não vai conseguir. Você sabe que ele vai conseguir resolver todo o problema dos pais dele, etc e tal. Outra parte muito legal do filme é quando ele toca na banda, que tá tocando a música em que os pais dele se beijam, e ele sabe que era exatamente aquela música, então ele precisa fazer com que aconteça. E o pai dele, é muito importante falar, ele era tipo aquele nerd, vocês devem conhecer bem esse tipo de pessoa. Ele é aquele nerd que não consegue falar, ele tem uma paixão escondida por uma garota, e a mãe dele é aquela que gosta dos caras valentões. E aí quando eu assisti o segundo filme, pra mim foi meio, ai, mas se mudar o futuro, vai mudar o passado, que vai mudar o presente, é o agonia em cima de agonia, sabe? Tem um outro ponto muito importante também, que são os marcos da cidade, como o relógio, claro, porque a gente não pode falar de Back to the Future sem falar do relógio, porque o filme em geral, todo início de filme é muito similar. Por exemplo, no terceiro filme, que é ali, o Westwood, eles estão construindo o relógio. No primeiro filme, o relógio ele vai quebrar, porque ele tá no passado. Sempre tem alguma ligação, tipo a cena principal dele fugindo de skate. E quem percebe esse tipo de coisa, assiste o segundo ou terceiro filme pensando no que o cara vai pensar pra, por exemplo, substituir o skate. Ou no segundo, quando você vê que tá acontecendo a cena de novo, você fala assim, ih, como vai ser o skate do futuro, então? E aí ele cria um overboard, que é sensacional, que inclusive muitas pessoas, eu sei que gostariam de ter. Eu gostaria de ter, cara. Quem sabe eles inventam alguma coisa muito similar até 2015 pra comemorar os 30 anos. E não poderíamos, obviamente, deixar de falar do DeLorean. E eu acho que neguinho se mataria muito mais hoje pra ter um DeLorean do que um Camaro amarelo. Na verdade, falar Camaro amarelo, pra quem é nerd, a gente entra no mérito do Bumblebee, né? Não vamos citar aqui outras coisas, né? Mas eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram, o que vocês acharam do filme, qual que foi a sensação quando vocês assistiram. E 30 anos ano que vem, hein? Esse filme é mais velho do que eu me sinto a young lady do lado desse filme. Então é isso, pessoal, os vídeos vão voltar a ser frequentes. Mas sempre que acontece isso, vocês sabem que eu posto sempre que possível e que eu me matava pra tentar postar o vídeo. Enfim, então não deixe de compartilhar porque é muito importante, e também de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá certo? Então até a semana que vem. Tchau!